Saudações, habitantes do Mundo dos Doze! Para quem não sabe, está acontecendo a segunda edição do evento de expedições. Não vou explicar a fundo aqui, mas vou deixar na descrição do vídeo o link para a notícia oficial que explica tudo sobre esse evento. Basicamente, é um passe de batalha onde você deve derrotar diversos chefes de calabouços que foram muito bufados. São calabouços de nível baixo que foram readaptados para uma experiência late game. Chegou a hora de enfrentar o Mulobo. O Mulobo está sozinho nessa luta, ou seja, não há nenhum outro monstro junto com ele. Pelo menos não no início da luta. Essa expedição não tem nenhuma mecânica de invulnerabilidade e também não tem nenhuma pegadinha. Já sabemos de onde vem a dificuldade, né? O Mulobo tem stats absurdos e uma força bruta gigantesca. Ele tem as mesmas resistências do seu calabouço normal, ou seja, relativamente altas em todos os elementos exceto fogo. Então é altamente recomendado trazer um batedor de fogo, até porque o Mulobo tem 30.000 de vida em um grupo de 4 jogadores e 34.000 em um grupo de 8 jogadores. Nessa informação já percebemos que é extremamente interessante que você faça essa luta em grupos maiores, pois nenhum outro monstro será adicionado e também porque o Mulobo não ganha muitos atributos com isso. Dito isso, o Mulobo é muito forte aqui. Ele tem 10 PMs e altíssima esquiva de PM, então será bem difícil mantê-lo isolado através de retirada de PM. A primeira informação é que, no início do turno do Mulobo, ele dá hit kill em qualquer entidade do time do jogador que esteja no seu corpo a corpo, jogadores ou invocações. E no lugar desse jogador ou invocação, que foi derrotado instantaneamente, ele invoca um Milobo. É parecido com o que acontece no calabouço original dele. Esses Milobos aumentam em 150 a potência de todos os monstros por 2 turnos e também aplicam o estado gravidade em todas as entidades do time do jogador. Os Milobos têm pouca vida, pouco mais do que 3.000, e resistências negativas aos elementos terra e ar. Além dessa substituição de entidade do time do jogador em Milobo, o Mulobo também consegue invocar até 2 Milobos por turno. Então, as entidades que ele dá hit kill no corpo a corpo no início do seu turno viram Milobos e ele pode invocar mais 2 manualmente. Os Milobos só têm um feitiço ofensivo lançado no corpo a corpo, que remove fuga e bloqueio. Como eles têm apenas 5 PMs e só golpeiam no corpo a corpo, é muito fácil manipulá-los. A partir do turno 3 e a cada 3 turnos, ele mata todos os próprios Milobos e se cura em 1.000 de vida por Milobo derrotado. E também ganha 10% de danos por 2 turnos para cada Milobo sacrificado. Caso não haja nenhum Milobo vivo, ele perde 30% de resistências por 2 turnos. O Mulobo também ganha 500 de escudo para cada Milobo vivo no final do seu turno. Horas. Com essa informação, entende-se que é muito recomendado derrotar todos os Milobos que eventualmente sejam invocados. Senão, ele vai se curar demais, ganhar dano demais, ganhar escudo demais e ainda não vai perder as resistências. Além disso, quando o Mulobo chega em 30% da vida, ele ganha 2 PMs e 30% de danos finais com duração infinita. O Mulobo tem 4 feitiços. O primeiro seria esse de invocar um Milobo. O segundo é um que aplica o estado incurável por 2 turnos e atrai todos os alvos afetados até o Mulobo. Esse feitiço tem uma área de cruz de 4 células ao redor do Mulobo. Seu terceiro feitiço só pode ser lançado no corpo a corpo e causa dano neutro médio-alto. Empurra o alvo 2 células e depois atrai o Mulobo até o alvo. Ele pode lançar esse feitiço 4 vezes por turno, sendo no máximo 2 vezes no mesmo alvo. Seu quarto e último feitiço é talvez o mais perigoso. Ele causa dano de terra alto e aplica 40% de erosão por 2 turnos, em uma área de círculo de 2 células ao redor do Mulobo. Sua vida máxima pode rapidamente chegar a valores de Astrub com esse feitiço. No primeiro turno de jogo, antes mesmo da minha Shellor jogar, ela já estava com 2.380 de vida máxima. Não subestime o poder erosivo do Mulobo. Essas seriam as informações explicativas dessa expedição. Agora vamos para estratégias, que é o que vocês gostam, né? A primeira e mais simples, que é basicamente um auto-win, é utilizar a estratégia de prender o Mulobo com seus próprios feitiços. Como eu disse no início do vídeo, quando começa o turno do Mulobo, ele derrota e substitui por Milobos as entidades do time do jogador que estejam no seu corpo a corpo.
Ora, imagine que o Mulobo está em qualquer quina do mapa e que você colocou 2 invocações nas únicas células que ele poderia usar para andar. Quando começar a vez do Mulobo, ele vai dar hit kill nessas invocações e colocar Milobos no lugar delas. Agora, o Mulobo está na quina do mapa e com 2 Milobos impedindo que ele ande. Como ele não tem feitiços de teletransporte e também só tem feitiços ofensivos de curto alcance, ele fica preso na sua própria matilha. Note que ele ainda conseguirá invocar novos Milobos, pois o alcance de invocação dele é de até 2 células sem linha de visão. Essa é uma tática comumente utilizada no calabouço Sentença da Balança, onde você enfrenta um dos cavaleiros do Heliocalipse, a Miséria. Basicamente, a ideia central aqui é sempre manter o Mulobo preso em alguma quina do mapa, com 2 invocações fechando o seu caminho, para que essas invocações se transformem em Milobos no turno do Mulobo. O Mulobo vai invocar mais 2 Milobos, totalizando 4 Milobos. Sua única tarefa é derrotar esses Milobos, invocar novamente para fechar o caminho do Mulobo e causar o máximo possível de dano no Mulobo que você conseguir com seus PAs restantes. Não importa se você só consegue causar 500 de dano por turno. Eventualmente o Mulobo será derrotado, porque ele não consegue fazer nada para sair de sua prisão. Lembrando que os Milobos têm apenas 5 PMs e só golpeiam no corpo a corpo. Portanto, se você ficar a 9 ou mais células de distância, nem o Mulobo e nem os Milobos vão conseguir te causar danos. Desde que você consiga montar um looping, onde você derrota os Milobos e invoca novamente os obstáculos do Mulobo, não tem como você perder a luta. Outra possível estratégia seria fazer a luta completamente à distância, com personagens com alto potencial de empurrão de longe, como Kra e Feka. É bem possível que você consiga fazer a luta toda sem sofrer um golpe sequer do Mulobo. Embora o Mulobo tenha altíssima esquiva de PM, se você tiver um personagem de retirada de PM, certamente você conseguirá remover pelo menos alguns PMs, o que já ajuda nessa estratégia também. No mais, era isso que eu tinha para dizer. Boa sorte, aventureiros! Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!